Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido. É uma alegria estar contigo mais uma vez, para podermos compartilhar da palavra de Deus. E onde teremos alguns momentos também de oração. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, quero orar pela sua família, quero unir a minha fé com a sua fé para estarmos juntos orando aí pelo nosso país chamado Brasil, pelo nosso planeta, Nós estamos aí vivendo esses dias de pandemia e cremos em um Deus que tudo pode, amém? Então nós vamos orar e clamar a Ele a sua misericórdia, o seu favor. Você que está conosco aí pelo Instagram, pela nossa live, Se você tem algum pedido de oração, você pode pedir já, Faça aí o seu pedido de oração, que estaremos aqui anotando e no final também estaremos orando, Você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, assim que você ouvir, querido, compartilha com um número maior de pessoas que você conhece, dá um like aí também, bom? E se inscreve no nosso canal para que possamos ter um número maior aí de inscritos e poder também lançar através do YouTube online, bom? Que Deus abençoe sua vida nesse dia de hoje. E eu queria compartilhar com você a leitura de um texto que está escrito aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Amém, querido? Esse texto é um texto maravilhoso, que fala a história de um jovem que voltou para a casa do pai. E é isso que eu quero falar ao teu coração nesse dia de hoje. Voltando para a casa do pai. Aleluia. Amém, querido? Esse texto fala a história de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha parte da minha herança. O pai entregou a parte da sua herança. E a Bíblia diz que ele, pouco tempo depois que recebeu a sua herança, ele fugiu para terras distantes. Ele saiu de debaixo da proteção
do seu pai, da casa do seu pai, e foi para uma terra distante. E a Bíblia diz que lá ele esbanjou, ele gastou tudo o que ele tinha com prostitutas, com os prazeres carnais. Ele literalmente se entregou aos prazeres. E a Bíblia diz que ele desfrutou de tudo aquilo, mas houve uma fome na terra e ele teve que procurar emprego. E ele conseguiu um emprego, e o emprego que ele conseguiu foi para cuidar de porcos. E a fome foi tão grande que a Bíblia diz que ele não tinha o que comer e ele desejou comer a mesma comida que os porcos comiam, mas ainda assim não lhe permitiram isso. Queridos, essa história é muito forte, porque ela pode retratar a história de muitas pessoas que talvez já tiveram tudo em algum momento da vida, que tiveram dinheiro, que tiveram amigos, companheiros, companheiras, pessoas que compartilharam com ele de muitos prazeres desta vida. Bem, verdade é que os prazeres desta vida atraem os olhos de muitos, se não de todos, tá? São atrativos. E assim como aquele jovem que pegou o dinheiro, assim que recebeu a sua herança, ele decidiu sair da casa do seu pai para ir para uma terra distante e lá desfrutar dos prazeres carnais. Muitas pessoas desejam isso. Não, eu quero estar distante de pessoas que olham para mim. Alguns, muitas vezes, preferem sair das suas casas, do aconchego da sua esposa, do seu esposo, e vão desfrutar em tantos outros prazeres, distante dos olhos das pessoas que tanto o amam. Filhos, às vezes, também fazem isso. Preferem estar em outros lugares que não seja a casa dos seus pais. Lugares onde seus pais não estarão ali, muitas vezes na sua interpretação errada, de policiamento, de vigilância, mas nada mais, nada menos do que um grande cuidado e proteção para com seus filhos. Muitos têm feito isso. Às vezes conseguem recursos e amigos, prazeres, mulheres, carros e tantas outras coisas que alimentam a nossa natureza pecaminosa. Mas tudo acaba um dia. Não há ninguém que tenha tudo o tempo todo. Um dia tudo isso pode acabar. Os amigos vão embora, se é que são amigos. Os prazeres pecaminosos que antes tinha que se pagar pela falta do dinheiro, já não se consegue mais. E alguns às vezes chegam a um ponto nada agradável, como foi o caso desse jovem que depois que recebeu a sua herança, chegou ao ponto de perder tudo que ele tinha e ele foi ter que trabalhar cuidando de porcos e desejar. Mesmo assim não permitiram a comida de porcos. Essa foi uma parábola contada nas Escrituras Sagradas, e eu quero que você entenda que para o judeu o porco ele é considerado um animal impuro. Essa parábola, essa história desse jovem que foi cuidar de porcos e desejar a comida de um porco, dos porcos, é um retrato de alguém que chegou no fundo do poço, alguém que chegou num estado decadente. Tá? Infelizmente algumas pessoas chegam até esse ponto, tá? Eu não sei qual o ponto que você está hoje. Se você não chegou a esse ponto, graças a Deus, tá? Mas o meu convite, ou o convite de Deus para você, é para que você volte para a casa do Pai. É que para que você volte à presença de Deus. A Bíblia diz, interessante que o texto fala que o jovem, caindo em si, ele se lembrou da casa do seu pai. E ele se lembrou que os empregados de seu pai tinham comida em abundância, ou seja, em sobra. E ele estava ali agora numa situação que ele desejava comer a mesma comida de porcos e mesmo assim não o permitiam a ele. E a Bíblia diz que então ele, caindo em si, ele diz: voltarei para a casa de meu pai, irei pedir ao meu pai perdão, irei reconhecer que eu pequei contra ele e contra os céus, e que ele me aceite de volta, ainda que seja como um dos seus empregados. E então ele decidiu voltar para a casa do pai. Essa consciência que o jovem teve, ela é muito importante. É o que nós precisamos. Se você está afastado, distante da casa do pai, você precisa ter esse entendimento, essa consciência. Eu preciso voltar para a casa de Deus. Eu preciso voltar para um lugar seguro. Eu preciso, para alguns,
restaurar o meu casamento, voltar a ter uma vida que agrade a Deus. O jovem decidiu voltar e ele voltou. Ele deixou de lado a vergonha, ele deixou de lado o medo, ele deixou de lado o seu orgulho, mas ele decidiu voltar. Quando nós tomamos essa decisão, vou voltar para a presença de Deus, nada nem ninguém consegue nos impedir. Essa ficha que cai, ela é muito importante. Tem momento que nós precisamos entender: eu estou distante da casa e da presença do meu pai. O jovem voltou para a casa do seu pai, e a Bíblia diz que quando ele volta para a casa do pai, o pai o avista de longe e ele vai ao encontro dele. O pai vai ao encontro do filho, o abraça, o recebe com muita alegria. Ele diz: pai, pequei contra ti, pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. O pai nem deixa o filho continuar a história que já estava ele pensando em falar, para recebê-lo como um dos seus empregados. O pai chama um dos seus empregados, manda trazer anel para colocar no seu dedo, que representa um sinal de renovo de aliança. Manda colocar calçado novo nos seus pés, porque o pai ia recebê-lo agora como alguém que fazia parte da família, e ele teria agora calçados novos, roupas novas, como alguém da família. E diz: vamos festejar. Chama um dos seus empregados e disse: mate o novilho mais gordo, o melhor, e vamos fazer um churrasco e fazer uma grande festa, porque o meu filho voltou para casa são e salvos. Foi uma grande alegria do pai em ver o seu filho voltar para a casa dele. Querido, quando você decidir voltar para a presença de Deus, o pai vai lhe receber com muita alegria. Esse é o Deus a qual nós servimos. Essa parábola, ela fala a história de um jovem que volta arrependido, que pode representar o pecador, nós. O pai representa o eterno, o Criador, aquele que enviou Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar. O Senhor, ele é um pai que te ama e que lhe espera, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha o abandonado, ainda que você tenha usado os recursos que ele lhe deu, que são as suas bênçãos, para você desfrutar dos prazeres desta terra. Ainda que você tenha feito isso, se você decidir voltar, pedir perdão, o teu pai, o eterno, estará de braços abertos, pronto a lhe receber, para renovar a aliança contigo, colocar roupas novas em você, calçados novos e festejar com o teu retorno. O Pai, o Eterno, o Senhor Jesus, Ele te ama. Amém, querido? Então volte. Esse é o tempo de você voltar. Você que está ouvindo essa mensagem, você pode voltar hoje, aí onde você está. Talvez no carro ouvindo essa mensagem, talvez no conforto da sua casa, em algum lugar, talvez sentado e vendo essa mensagem no computador. Alguém talvez encaminhou ela para você, ou você que está ouvindo essa live. Agora, neste momento, faça uma oração e diga: Senhor, me perdoa, estou de volta, quero voltar para a tua casa e para a tua presença. O Pai irá te receber com muita alegria. Amém, querido? A história do filho que voltou para a casa do pai. Por outro lado, eu aprendo também um outro ensino. O filho que já estava na casa do pai. O filho não estava sabendo de nada. Quando o filho estava trabalhando no campo, provavelmente volta para casa e escuta barulho, coisa estranha. Pergunta dos empregados: o que está acontecendo aqui? Ele diz: seu pai recebeu de volta o seu irmão e mandou matar um novilho gordo, está dando uma festa porque seu irmão voltou. Ele ficou extremamente revoltado, chateado. Nem dentro da casa quis entrar. Falaram para o pai, um dos empregados falaram para o pai vai lá falar com seu filho mais velho. E disse: por que você não quer entrar? Ele disse: pai, estou há tanto tempo com o Senhor, tenho sido fiel ao Senhor. O Senhor nunca sequer me deu um novilho gordo para eu matar e festejar com meus amigos. O pai disse: meu filho, o motivo dessa alegria é que seu irmão, ele voltou para casa são e salvo. Ele está vivo, ele voltou para casa. Aleluia. E o pai disse para o filho: filho, tudo que eu tenho era e é seu. Você, em outras palavras, o pai estava dizendo: você poderia desfrutar, você só não desfrutou porque você não quis. Sabe o que eu aprendo também com isso? Nós, assim como aquele irmão que às vezes sente inveja, que às vezes fica com raiva porque Deus às vezes abençoa mais uns do que outros,
quando você vê alguém voltar para a casa de Deus, pare de acusá-lo pelo que ele já fez. O Pai, o nosso Deus, Ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Não importa o que ele fez, ele deveria ter sido fiel, mas não foi. O filho falhou, e assim como muitos que saem da presença de Deus, se afastam da casa de Deus, mas voltam, todos, enquanto estiverem em vida, têm o direito de se arrependerem e de voltarem. Ajude aqueles que voltam, ajude aqueles que irão voltar, festeje com ele, porque o Pai assim faz. Amém, querido? Que esta palavra seja muito forte ao teu coração, assim como tem sido ao meu. Deus falou muito ao meu coração. Espero que Ele tenha falado ao teu coração. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Volte para a casa do Pai. Amém. Amém, querido? Jesus. Eu quero orar por você, quero orar com você. Nós estamos nesses dias de pandemia e ainda vivendo dias também de quarentena, né? A nossa igreja, Ministério Reconstruir, ainda estamos com o nosso templo fechado, mas nesse compromisso de estarmos diariamente transmitindo o nosso culto pela nossa live no Instagram e transmitindo também pelo nosso canal do YouTube, tá? E nós estamos todos os dias às 20 horas nesse propósito, cultuar ao Senhor, tá? Nunca ministrei tanto como nesses dias. Todos os dias um culto, todos os dias uma palavra nova, um renovo novo, uma revelação de Deus para mim, e eu compartilho com você. Glória a Deus. Amém, querido? Então vamos orar agora pela nossa nação, vamos clamar ao Senhor para que Ele repreenda e retire essa pandemia do coronavírus. Amém, vamos orar Deus. para que o Senhor abençoe o nosso país. O Brasil nunca recebeu tanta intercessão como agora, eu acredito. Tá, nós vamos orar pelos profissionais de saúde, nós vamos orar pelos nossos idosos, né, pessoas acima de 60 anos, vamos orar pelas pessoas enfermas, doentes, vamos orar também pelas autoridades do nosso país, tá? Independente do seu partido político. Eu não defendo nenhuma bandeira, nem direita, Amém. nem esquerda. Glória a Deus. O que eu quero é abençoar a nossa nação e os Amém. nossos governantes. Amém. E Deus, Ele sabe como vai fazer, tá? Ele sabe como irá tratar, como irá abençoar. Vamos orar pelas pessoas do nosso país, pelos empresários, pelos autônomos, né? Estamos diante de uma crise, vivendo uma crise, diante de algo inesperado que não sabemos ainda, mas nós vamos orar para que não tome proporções maiores, tá? Nós vamos clamar ao Eterno pela sua bondade e a sua misericórdia. Ore junto comigo agora. Eu quero clamar ao Senhor pelo nosso país e também pelo nosso planeta. O número de mortos nos Estados Unidos tem aumentado bastante. O número de mortos na Espanha também tem aumentado. E o número de mortos na Itália ainda continua crescendo muito. Tá? No Brasil há também um número. E nós vamos orar também agora ao Senhor. Vamos clamar aquele que tudo pode. Amém, ao Deus. Pai que nos ama e que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. E nós vamos clamar pela sua misericórdia. Amém. Amém? Ore comigo. Pai, Oh Deus, quero te louvar e quero te exaltar. Tu és grande. Eu quero clamar ao Senhor pelo nosso país chamado Pai, Brasil. Senhor, que nos Pedimos ao ama. Senhor que o Senhor visite cada cidade Em do nosso nome país. de Jesus, Senhor, vai Que o Senhor, Pai, visitando, possa manifestando expulsar e teu repreender poder, esse Pai. coronavírus. Em nome de Jesus. Pai, que ele não venha tomar grandes Amém, proporções Senhor. em nosso país. Em nome de Jesus. Nós oramos para que haja uma paralisia dele agora, Amém. um retrocesso agora. Amém. Nós oramos para que haja um grande número de cura para Sim, aqueles que Senhor, já foram, Pai, profetizamos a infectados. cura, Pai. Nós ministramos a cura Em nome e quero de te Jesus. agradecer porque temos ouvido tanto, Pai, sobre Aleluia. quantas pessoas Obrigada, têm sido Jesus. curadas, Pai. Obrigada, Pessoas Senhor. até idosas, verdade. pessoas acima de 70 anos ou mais que têm Teu sido cuidado, curadas. Senhor, teu Queremos te amor, agradecer por isso. tua misericórdia. Pedimos que o Senhor visite cada pessoa do nosso país. E Amém. aquelas que estão já em tratamento, que elas sejam curadas Em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que abençoe, Pai, os idosos, Aleluia. aqueles que sofrem com problemas de diabetes, aqueles que sofrem com problemas cardíacos Em e nome outros de problemas. Jesus, Meu Deus, Senhor. protege-os Vem em nome de guardando, Cristo Jesus. Senhor, Vem sua guardando, saúde, meu suas Pai. vidas, ó Pai. Vem abençoando a saúde do nosso país. Amém, os profissionais Deus. que trabalham na saúde, Todos aqueles que eles, estão na Senhor. linha de frente, Sim, meu sejam Deus. médicos, enfermeiros, Senhor. ou meu Deus, Técnicos, estagiários, Senhor. técnicos, Sim, meu Deus. maqueiros,
o pessoal da limpeza, Amém, Senhor, protege, todos os que meu trabalham, Deus, Pai, dando protege, ajuda, Deus. Pai, a esses profissionais de saúde, Pessoal da as polícias, administração, oh Senhor, que Deus, não as pararam. ONGs, as muitas pessoas que Oh, têm Deus, colaborado em de nome alguma de forma e Jesus, oh, ajudado, Deus. Pai, esses profissionais de saúde. Amém, Pedimos Senhor. ao Senhor que abençoe o psicológico deles, Amém, que o Deus. proteja, Pai, a Suas saúde famílias, deles, os seus familiares, seus esses que filhos, vão voltar seus para casa, Pai, cônjuges, vem seus guardando os pais. seus entes queridos, Em Pai, nome de em nome de Jesus, Cristo ó Jesus. Deus. Pedimos uma proteção dos céus, Amém, nós clamamos por Pai. uma intervenção divina Aleluia. no nosso país. Vem Sim, abençoando a meu nossa Deus. economia, Pai, Oh, abençoa, Deus, Pai, sabemos que os Tu és empresários, poderoso, Senhor, os para guardar a que economia trabalham na brasileira, CNTs, Senhor. ou os que trabalham, Pai, os autônomos, Sim, meu Deus. oh Deus, cada profissional, Amém, aqueles Pai. que estão sem poder trabalhar devido à quarentena, Supre suas necessidades, aqueles que Pai. em trabalham na nome de rua, Jesus. os camelôs, os mais diversos profissionais Sim, meu que Deus. trabalham negociando, que precisam levar um alimento diário para eles. Oh, Pai. Meu Deus, vem trazendo uma Supre, provisão, Senhor, provê um todas socorro. as coisas, Vem Pai. mobilizando cada vez Em mais, nome de Pai, Jesus. a distribuição dos recursos que o Aleluia. governo tem liberado, que tudo caia de forma correta, que venha Amém, atender Deus. os necessitados, Em Senhor. nome de Jesus. Que haja uma conscientização da nossa população, Amém. que empresários, Amém. que pessoas, que igrejas, que as mais diversas mobilizações possam crescer cada vez Sim, mais, meu Deus. de forma que possamos socorrer, atender Aleluia. os necessitados. Amém, Abençoa Pai. os moradores de rua, Oh, Deus, aqueles que guarda moram essas em pessoas, creches, em Senhor. asilos, Oh, em Deus. lugares, Pai, Orfanatos, ó orfanatos. Deus. Os que estão em presídio, Abençoa os Pai. que vivem, que estão no presídio, os Não que podem vivem, Pai, receber, Senhor, visita, em favelas, Pai. Senhor. Oh, Oh Deus, Pai. vem trazendo socorro. Em nome de Jesus. Eu quero orar ó pelos Deus. nossos governantes, Pai, Amém, independente dos seus Deus. partidos políticos. Aleluia. Eu quero orar pelo nosso presidente, pelos Amém. governadores, pelos Protege senadores, cada um. pelos Dá prefeitos, sabedoria, pelos vereadores, sim, a pelos direção deputados. correta, Pai. Que o Senhor traga a direção sobre Em eles. nome de Jesus. Que nesse momento, Pai, cesse a briga de cabo de guerra. Amém, Deus, e que eles venham se Pai. empenhar em trabalhar Que a nação pelo seja povo e em prioridade, favor do Pai. povo. Em nome de Abençoa Jesus. aqueles que estão, Pai, na linha de frente, Pai, se preocupando e cuidando da saúde do nosso Amém, povo. Aqueles que Senhor. estão no combate ao coronavírus. Sim, meu Deus. Vem trazendo os insumos necessários, Amém, Deus. os equipamentos, tudo aquilo que é Aleluia. necessário para esta campanha. Abençoa que dê certo, Pai, a implantação desses hospitais de campanha. Em nome de Vem Jesus, abençoando ó de Deus. forma poderosa, meu Aleluia. Pai. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós oramos e intercedemos, meu Pai, agora pela Itália, que cesse agora esse crescimento, Pai, Em em nome grande escala, de no número de Jesus, mortes. Faz ó cessar Deus. isso, Deus. Cessa, Pai. Usa de misericórdia com a Tu és Itália, bom, Deus, usa de sabemos misericórdia que tu com a és bom, Espanha, Pai. usa de misericórdia com os Aleluia. Estados Unidos e com os demais países. Sim, Senhor, cada Nós intercedemos, continente, Pai, por cada continente protegendo, espalhado Pai. pelo nosso planeta. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus expulse e repreenda o mal agora. Aleluia. Nós pedimos salvação, libertação, Em nome de o poder do Jesus. Senhor se manifestando. E que na nossa nação, o coração de todos voltem-se para o Senhor. Amém. Que possamos ser uma nação que se arrepende dos seus pecados. Amém, Senhor. Possamos voltar como a história do filho pródigo, que voltou para a tua presença. Amém, Deus. Abençoa o nosso povo, em nome de Cristo Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Amém. Amém, querido? Glória a Que Deus. Deus te abençoe poderosamente. Que o Amém, Senhor Jesus Deus. esteja contigo Aleluia. e volte para a casa do Pai. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém.